Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no programa Sementes de Fé, essa poderosa palavra de Deus que frutifica em nossos corações e que pode mudar muitas coisas na nossa vida e pode dirigir nossas vidas em tudo aquilo que nós estivermos passando. E eu gostaria nesse dia de poder ministrar com você, estudar com você um pouquinho, e está no texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17, nós vamos ler esses 3 versículos, e diz assim o texto: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E eu gostaria de começar a meditar a palavra de Deus na frase do servo, que ele diz: Ai, meu Senhor, que faremos? E aqui, todo esse contexto, nós vamos ver que a cidade ela estava cercada e a preocupação do servo era idônea, era algo realmente de se notar um perigo, e ele estava aflito diante da situação. E quantas vezes nós também nos sentimos cercados e bate esta aflição, nos sentimos desesperados diante de uma situação e bate esta aflição. E o que nós faremos? O que devemos fazer? Ou o que faço diante dessa situação? É a pergunta que vem agora ao nosso coração, que vem às nossas vidas. Nós vemos 2 situações aqui. Porém, Eliseu, ele também estava na cidade, estava na mesma condição do servo, ele também estava cercado, mas a atitude de Eliseu, ela foi diferente da atitude do servo. A atitude do servo foi de aflição, tinha razão naquilo. E mostra que a situação era difícil, mas foi falta de fé a condição do servo. Ele estava vendo a situação que realmente era assustadora e de que precisava que os seus olhos fossem abertos. E quantas vezes nós estamos com os olhos fechados, nós só olhamos as circunstâncias, só estamos olhando aquilo que está ao nosso redor. E agora, podemos aqui avaliar a situação e a atitude de Eliseu. Eliseu ele deveria estar mais aflito do que o servo, porque os sírios estavam procurando Eliseu. Ele poderia estar muito mais preocupado, mas a situação dele, a atitude dele, foi uma atitude de confiança. Ele reconheceu que Deus estava com ele, e no mesmo lugar, na mesma condição, ele reconheceu a presença de Deus. E isso faz toda diferença. Reconhecer que Deus está com ele, que a presença de Deus está com ele. E ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço e fechasse os olhos dos sírios. Se você for continuar lendo o contexto, aí você vai ver o livramento que Deus deu para Eliseu. E eles foram guiados para um caminho errado. Quer dizer, a situação que parecia dificílima, a situação se inverteu. Os sírios estavam no meio, eram os inimigos e estavam cercados ali, e eles viram o livramento de Deus. E quem confia no Senhor se mostra seguro diante das situações e sabe que os papéis vão se inverter, que as coisas vão mudar. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor está conosco. 2 homens no mesmo lugar, na mesma situação. Um se desespera, se aflige. Os seus olhos estão fechados para as realidades espirituais. O outro confia e vê com os olhos da fé. Agora,
Uma outra situação que eu gostaria, antes de nós estarmos aqui falando mais a respeito de Eliseu, Deus me trouxe à memória a condição dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles estavam tristes, desanimados, e eles iriam seguir as suas vidinhas, iam para uma outra cidade e iam tocar a sua vida. E eles estavam falando a respeito dos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, que crucificaram o Senhor Jesus. E diz o versículo 16 que os seus olhos estavam como que fechados quando Jesus ele se apresenta a eles e segue no mesmo caminho. Eles começaram a conversa com Jesus e Jesus começa a explicar a eles o que estava dizendo a respeito de tudo isso nas Escrituras, que estava falando a respeito dele mesmo, dele Jesus, e eles pedem para Jesus ficar com eles. Então eu gostaria de ler com você, lá em Lucas capítulo 24, versículo 30 até o 32, diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E o versículo 31, abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, nós vemos aqui uma situação que eles também estavam com os olhos fechados. E muitas vezes nós nos afligimos porque nos falta intimidade com o Senhor, nos falta fé em Jesus. Aqueles discípulos, eles estavam junto com Jesus, eles estavam junto com os outros 12 provavelmente, e eles estavam caminhando com Jesus, porém eles não reconheceram Jesus. E que hoje eu gostaria aqui de trazer essa palavra ao teu coração, que hoje o Senhor abra os nossos olhos para as realidades espirituais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que os nossos olhos sejam abertos e que nós entendamos que o Eterno, o Todo-Poderoso, está sempre ao nosso lado caminhando conosco, trazendo a sua palavra, nos mostrando toda a sua obra, a sua maravilhosa obra nas nossas vidas, a maravilha que é a vinda do Senhor Jesus. E ele veio para quê? Para trazer a vida de volta ao homem. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos levar de volta para Deus, porque nós andávamos afastados do coração de Deus. E hoje nós estamos o quê? Estamos na presença do Senhor. Hoje o Senhor habita no nosso meio, Ele está conosco. Que o nosso coração possa estar ardendo nesses dias por Jesus, e Jesus possa estar falando ao teu coração nessa caminhada que você está. O Senhor está contigo, que o Senhor esteja sempre em sua mesa. E quando nós falamos de mesa, fala do quê? Fala de comunhão, fala de aliança, fala de intimidade, fala de proximidade. Então nós estaremos com a nossa percepção apurada a tudo aquilo que o mundo espiritual possa estar nos afligindo. Possamos estar em comunhão com o Senhor, mergulhados nessa intimidade com o Senhor, inseridos nesse contexto com o Senhor. Nossos olhos estarão abertos, como Eliseu, que Deus revelava o plano do rei antes, e essa intimidade nos fará ver e podermos discernir. Deus vai inverter a situação, Deus vai mudar toda a situação, porque a nossa confiança nele que vai mudar todas as coisas. E por isso que nós não devemos nos afligir com tudo que acontece, não nos deixar de ver, de crer. Estamos cercados, um grande exército pode vir, podemos estar desesperançados diante da situação, mas eu queria te dizer, o nosso Salvador, Ele morreu, ressuscitou e está vivo, e a nossa esperança está nele. Jesus quer se manifestar a você todos os dias, mostrar a sua presença,
e com essa intimidade com o Senhor, estaremos confiantes, nada vai mais te confundir, nada vai te embaraçar, porque você está em comunhão com o Senhor. Jesus caminha conosco, sempre Ele está conosco. A nossa fé está apoiada em Jesus, nosso Salvador. Sua patente é de general, de rei, governante, soberano, o eterno Deus maravilhoso que está conosco em todos os nossos caminhos. O Senhor está conosco. Ele domina sobre todas as coisas. E é essa visão que nós devemos ter. Quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem justifica, é Deus quem está conosco. E quando nós estamos olhando as circunstâncias aparentes, tudo derrotado, os nossos olhos estão fechados, mas Jesus ressurreto nos dá essa esperança. Aquele que vive para todo sempre nos traz essa esperança, que nós podemos contar com Ele em tudo. Está cuidando da sua vida, olhe para Ele. A dimensão, a perspectiva é muito maior quando nós olhamos a grandeza da obra e o amor do Senhor Jesus para conosco. Coloquemos nossa fé total em Jesus. Os olhos se abrem quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. E nós vamos conhecer a sua grandeza, a sua majestade, porque o Senhor, Ele está à frente de todas as coisas. O pão da vida, Jesus, a palavra. Quem se alimentar da palavra não terá fome. Quem comer desta palavra, quem comer do verbo vivo, do Senhor Jesus, não terá fome e viverá para sempre. A intimidade, ela traz a visão. A palavra, ela traz a revelação, traz a segurança. E você nunca fica desamparado quando você confia no Senhor. Por isso, se aproxime cada dia mais do Senhor. Busque mais ao Senhor, queira mais do Senhor. E quando nós tivermos dificuldades, que nós possamos ser como Eliseu, confiando no Senhor. Quando nós tivermos dificuldades, nós vamos ser como o servo que se afligiu, que se desesperou, ou vamos ser como Eliseu, que confiou no Senhor, que o Senhor estava com ele e mais era aquele que estava com ele do que aqueles que estavam com os inimigos. Quando essas situações vierem, que nós peçamos a Deus que abra os nossos olhos e nos dê entendimento diante das situações. E ou nós vamos parecer como os caminhantes de Emaús, que eles não reconheceram que Jesus caminha ao lado deles. E por isso nós vamos ficar desesperados. Nós vamos perder a alegria, vamos nos desanimar diante das situações. Amém? Que o Senhor cada dia mais possa fortalecer a tua vida, o teu coração. Que nós possamos sempre reconhecer que o Senhor está conosco. Seja aonde for, o Senhor está conosco. E eu queria deixar um versículo para encerrar, que está no Salmo 28, versículo 7, diz a palavra: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Que nós possamos realmente reconhecer que o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, que nós possamos confiar totalmente, plenamente no Senhor, em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor Todo-Poderoso, que neste dia, Senhor, o Senhor esteja aqui abençoando poderosamente essas vidas, Senhor. E venha, Senhor Deus, trazer, Senhor, e mostrar, Senhor, as tuas grandezas, Senhor, o teu poder, aquilo que o Senhor, só o Senhor, pode reverter, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Senhor, diante das situações, que nós possamos olhar as tuas grandezas e ver o Senhor pleno, completo, manifestando da tua glória, do teu poder. O Senhor é poderoso e ao Senhor nós queremos exaltar e glorificar. Amém.